Queridos irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Desejo que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de todos os que nos assistem. Eu sou o presbítero Josué Batista e você está conosco no canal Bereano Pentecostal, um canal voltado para o estudo da Palavra de Deus e para o desenvolvimento da vida cristã. Aqui você encontra conteúdos para a sua edificação espiritual. Por isso, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar o sininho das notificações para receber os nossos conteúdos. Te peço também para que curta este vídeo, para que faça um comentário e compartilhe com os seus amigos, nos grupos da igreja, e assim que você possa estar nos apoiando para que tenhamos um maior alcance. Estamos hoje aqui, irmãos, para mais uma vez fazermos o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando aos irmãos que estamos estudando as lições do terceiro trimestre do ano de 2024, as lições bíblicas da CPAD, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família. E estamos vendo este tema através dos livros de Ruth e Esté. E hoje nós já estamos na lição de número 6. E os irmãos que nos acompanham sabem que o nosso método de estudo é através da participação, de um diálogo, de um bate-papo com um professor, alguém dedicado ao trabalho de ensino na igreja. E hoje nós estamos aqui contando com a participação inédita pela primeira vez, de um convidado bem especial que nos dá a honra de estar conosco. E se trata aqui do professor Neto da Nóbrega. E ele vai saudar os irmãos, se apresentar, e daqui a pouco nós estaremos fazendo aqui o estudo deste tema da lição de hoje. Primeiro eu gostaria de cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui, irmão Josué, junto com você, nesse trabalho tão bonito, tão belíssimo. Deus continue abençoando esse trabalho, ele precisa ser expandido mais ainda, é necessário, é relevante. Que Deus continue abençoando esse canal. A gente vive num tempo tão difícil, de pessoas, há uma escassez muito grande de pessoas no nosso meio, inclusive pentecostal, que tem de fato um compromisso com as escrituras. É uma forma até inclusive da gente mostrar que, como pentecostal que somos, nós somos bereanos. Nós examinamos as escrituras e nós temos compromisso com a palavra de Deus. Então, assim, para mim é uma alegria estar aqui. Então, eu quero cumprimentar aos irmãos que fazem parte deste projeto, aos inscritos no canal, que Deus continue abençoando. Então, eu fico muito feliz, de fato, de estar aqui contribuindo nesse tempo aqui, mesmo com as minhas limitações, que Deus nos ajude, que somos seres humanos, mas é uma alegria poder estar aqui junto com vocês nesse tempo. Glória a Jesus. Meu querido professor, irmão Neto, a honra é toda nossa, da equipe aqui do Bereano, e você disse uma coisa muito boa, muito importante, que nós precisamos buscar mesmo, ser bereanos no sentido da palavra, de sermos pentecostais e também pessoas que tenham apreço pelas escrituras, pelo estudo teológico. E foi por isso a inspiração para o nome do nosso canal, Bereano Pentecostal. Somos pentecostais, sim, a nossa raiz, mas nós amamos as escrituras, amamos o estudo. E é por isso que nós estamos com esse projeto, esse programa de estudos bíblicos da Escola Dominical. E quem é o irmão Neto? Queria que você se apresentasse para os nossos irmãos. Eu sei que muitos irmãos que estão lhe vendo, já conhecem certamente muito bem aqui nessa região de Maracanaú, Fortaleza, então de onde o irmão é, Eu queria que você dissesse aí a sua rapidamente seu currículo, sua origem, sua igreja, contasse para nós. Eu me chamo Neto da Nóbrega, conhecido Neto da Nóbrega. Eu tenho 30 anos de idade, sou um jovem, moro ainda com os meus pais, inclusive. Sirvo ali na Assembleia de Deus, Tempo Central, de Fortaleza, congregação do Henrique Jorge II. Sou professor, formação, minha profissão também, inclusive.
Eu tenho uma formação na área voltada para ciências políticas, né, que é a minha área. Sou professor de história e sou cientista político também. E eu tenho outras especializações, né? Tanto na área da docência do ensino superior, como também em relações internacionais e teologia, né? E aí atualmente eu trabalho em duas instituições de educação básica, né? Ensino Fundamental 2 e médio, e também dou aula em um seminário teológico. Eu sou professor também de teologia, né? Eu trabalho já há mais ou menos uns 4 anos, 3, 4 anos dentro de um seminário teológico, né? Ensinando a palavra de Deus. Então, essa é a minha trajetória, né? Algumas coisas assim de currículo eu comento só essas partes assim, né? Tem outras coisinhas, mas deixa quieto. É uma alegria poder, de alguma forma, usar de tudo isso, né? Que o Senhor nos possibilitou de adquirir, um pouco desse conhecimento para servir as pessoas e também a Igreja de Deus, né? É isso aí. Com certeza. Muito bem, a gente tem sempre procurado, irmão Neto, trazer aqui pessoas que tenham preparo, né? E o irmão tem esse perfil, a gente realmente acredita que estará a sua participação aqui agregando bastante para o canal, tá certo? Amém, amém. E vamos já estudar, gente. Ter só um pouquinho de paciência, que nós queremos nos servir aqui desta oportunidade, estarmos assim em frente a essa câmera, em frente a vocês, né? E para fazermos este estudo que é do interesse de vocês, para reforçar, para relembrar o sorteio, né, das 2 bolsas, tá certo? Que o pastor Mozart, que esteve aqui na lição de número 5, né, pastor Mozart Pereira, da Faculdade do Maciço de Baturité, e ele nos presenteou com 2 bolsas, viu, Neto? Em EAD, 100% gratuitas, né? E essas bolsas, uma é em História, viu? Pode ser em História, e outra em Teologia, né? Isso. Então, assim, nós disponibilizamos estes brindes, esses presentes para os irmãos que acompanham o nosso trabalho, e as orientações, né, André? Estão lá no Instagram, a pessoa entra lá no nosso Instagram, Bereano Pentecostal, e pode saber como participar. Eu quero dizer que você não deve perder esta oportunidade, concorrer a essas 2 bolsas, né? Pode ser de qualquer canto do Brasil ou até do mundo. Você pode realmente concorrer a uma destas bolsas, a um destes cursos, e assim você poderá realmente, né, se tornar um professor de história, poderá se tornar também um professor de teologia, e tudo aquilo que você quiser realmente assim aproveitar através destes cursos que estarão disponíveis, vocês podem fazer, né? Então, este é o nosso recado neste momento, certo? Aproveite, se inscreva lá, participe lá, e aí você estará concorrendo. O sorteio, gente, vai ser no final de agosto, né, André? Dia 31 de agosto nós faremos o sorteio. Fique acompanhando lá o Instagram e aqui também, porque nós vamos aos poucos dizendo como será, né, este sorteio e anunciando o ganhador, tá certo? Este é realmente assim um motivo de muita alegria para nós podermos estar oferecendo aos irmãos que acompanham o trabalho do Bereano Pentecostal, né, um presente tão importante quanto este. Inclusive, no nosso seminário nós trabalhamos em parceria com a Faculdade de Maciço de Baturité. É uma bênção mesmo. E aí a gente tem que reforçar isso aí. Realmente é uma instituição muito importante e que Deus continue abençoando aquela que agora é centro universitário, né? Agora é um centro universitário. Deus continue abençoando ricamente esta instituição. Pastor Edilson é um homem de Deus, uma bênção, um pessoal ali vai ser grande, vai ficar maior do que já está, se Deus quiser, em nome de Jesus. Pois é, para vocês verem, viu? É uma instituição, né, já de relevância. Exatamente. E eu, gente, assim, estou realmente feliz de poder oportunizar isto aos nossos irmãos. E, meu querido professor, vamos então ao estudo. Muito bem, irmãos, agora nós vamos dar realmente início ao estudo da lição propriamente dita, né? Lembrando aos irmãos que estamos já na lição de número 6. A lição que estamos hoje aqui nos debruçando sobre ela.
vai ser estudada em nossas escolas dominicais no dia 11 de agosto, e ela tem como título o livro de Esther. Lembrando que estudamos até a lição passada o livro de Ruth, né, professor? Isso. E agora vamos ter estas 8 lições, essa sequência de 8 lições dedicadas ao livro de Esther. Texto áureo diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino? Esther, capítulo 4, versículo 14. A verdade prática diz: a perfeita vontade de Deus é nos guiar por caminhos que levem ao cumprimento de seus eternos propósitos. A leitura bíblica em classe se encontra em Esther, capítulo 1, versículos de 1 até o 9. Os objetivos da lição são os seguintes: apresentar a organização do livro de Esther, o primeiro objetivo; o segundo, explorar o contexto histórico do livro de Esther; e o terceiro, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. E a palavra-chave é Esther. Irmão Neto, agora vamos aqui à nossa introdução. Nós encerramos, né, na lição anterior, como eu já disse, o estudo do livro de Ruth, uma camponesa, né, uma mulher simples, uma mulher de origem humilde, estrangeira, mas que Deus usou ali num momento muito oportuno da história do povo de Deus, né? E nós vimos ali uma bonita história com um epílogo, Sim. né? Um final feliz, uma história que tem um momento de crise, mas depois Deus vai guiando a história daquelas mulheres e o final dela é um final feliz, né? É bom histórias com finais felizes, né? O livro de Ruth, nós podemos inclusive dizer que a gente vê nesse livro de Ruth claramente a soberania de Deus, né? na escolha daquilo que a gente pode dizer que é o improvável, né? Para cumprir os seus propósitos. A gente consegue perceber isso, né? E agora nós vamos conhecer, né? Quem já conhece vai rever, vai se aprofundar na história de Esther, que, diferente de Ruth, né, é uma palaciana, é uma pessoa, né, que assim, é uma rainha. Então, são histórias bem diferentes, embora do mesmo povo, né, eles tenham um ponto em comum, que são a mesma raça, o mesmo povo, mas ela vai viver cerca de muitos séculos depois de Ruth. A história dela, né, ela é diferente, é uma história diferente, a gente vai conhecer, tem intrigas palacianas, né? Tem uma série de situações novelescas, e a gente assim vai realmente poder apreciar e tirar lições, né, espirituais e lições bíblicas para o nosso crescimento, a nossa edificação. Então, eu queria que você falasse aí, né, na introdução, tá certo? Quais as semelhanças, as diferenças, o que a gente pode apontar agora neste novo conjunto de lições que vamos estudar. Semelhanças e diferenças em relação ao livro de Ruth, né? Porque vamos deixar essa história para trás e agora vamos nos dedicar a essa. Há algum ponto de ligação entre elas e o que tem de diferente para que a gente possa, né, acentuar. A gente sabe muito bem, irmão Josué, que a Ruth ela é muito conhecida entre os cristãos, né? Principalmente por conta da sua parceria, né, com a Noemi, sua sogra, né? E também com o seu casamento com o Boaz, né? Uhum. Nós sabemos também que nessa história o que resultou no incrível fato, né, de uma gentia ter se tornado um ancestral do rei Davi. Acho que é o ponto principal disso tudo. E, principalmente, ela é inclusive mencionada na genealogia de Jesus, do Messias, né? Então, ela é uma moabita que se tornou muito importante na história da redenção, né? E por ter se tornado uma pessoa muito importante na história da redenção,
quando a gente faz essa relação da história de Ruth também com a história de Esther, são duas pessoas que antes não tinham relevância, mas pela providência de Deus na história, vão se tornar agora pessoas relevantes. E não é diferente com a Esther. Então, se em Ruth nós vemos a ação e a providência de Deus na vida desta mulher, a gente também vai ver da mesma forma. E aí a gente vê a providência de Deus na vida de Ruth por meio justamente dela agora fazer parte da linhagem do Messias. E agora a gente vai ver em Esther, né, uma pessoa que também vai se tornar relevante por livrar o povo judeu de uma grande emboscada. Ela vai continuar, vai ser também alguma figura muito importante nas Escrituras. E é incrível, interessante, é que quando nós fazemos um comparativo, a gente percebe que as histórias são bastante diferentes, mas a semelhança entre essas pessoas é que elas são pecadoras como nós, né? E Deus, mesmo sabendo que essas pessoas são pecadoras, são passivas de erros, elas sim podem ser, né, um instrumento do Senhor para a realização de um grande propósito de Deus, né? Então, quando a gente volta no passado e dá uma olhada nessas histórias, nós podemos perceber a ação divina no tempo, a providência, a soberania de Deus atuando em ambos os projetos, tanto na vida de Ruth, como agora também, como nós vamos comentar aqui, na vida de Esther, né? E é isso. E entre os livros, o livro de Ruth e livro de Esther, né? Como é que nós podemos perceber, assim, no texto, esta ação divina, a presença de Deus, assim, diretamente, né? Uma referência a Ele no texto. No livro de Ruth, por exemplo, a gente vê muitas citações do nome de Deus, né? Ah, claro. Esse Entendeu? assunto, inclusive, é o mais... Eu ia até falar mais à frente, mas interessante, claro. Óbvio, a gente não podia deixar de falar sobre isso. No livro de Ruth, nós temos sim, né, o nome de Deus, falar sobre ele. Por exemplo, eu estou aberto aqui no texto de Ruth, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: não me instes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então você tem essa expressão Deus aí no livro de Ruth. Já no livro de Esther, você não tem hipótese alguma, nenhuma expressão relacionada a Deus, não tem nada de nome de Deus lá. Mas eu percebo, irmão Josué, que essa é a intenção do livro. É não mostrar diretamente o nome de Deus, porém, você faz uma ampliação, você olha o livro de forma geral, panorâmico, o livro de Esther, você percebe que do começo até o fim existe um ato providencial de Deus. Não tem um nome de Deus, mas a história ela ocorre de maneira que você percebe Deus atuando ali. Principalmente quando a gente vai falar da forma como Deus, digamos, exaltou a Ruth, a Esther, no final da história. Então, é muito marcante isso. Se de um lado você vê a expressão Deus sendo dita em Ruth, né, a gente percebe nitidamente isso no próprio livro, do outro lado, no livro de Esther, você nunca vai ler, pode dizer alguma expressão lá, o nome e a palavra Deus. Mas a gente consegue perceber na história de Esther, meu Deus, tá interessante isso aqui, na história de Esther, e é muito importante que os nossos internautas, nossos ouvintes percebam isso. Não existe a expressão Deus no livro, mas existe a atuação de Deus na história do livro. Isso significa que mesmo que aparentemente Deus pareça ausente daquela história, Ele está presente em sua providência. Porque às vezes, quando a gente leva isso para a aplicação da nossa vida, nós achamos que na história da nossa jornada nesse mundo, Deus está ausente. Mas Deus não está ausente. Lá no Salmo 139, versículo 15, 16, se eu não estou enganado, o salmista diz assim: os teus olhos não me foram encobertos, quando no oculto eu fui formado. E os meus dias foram escritos no teu livro, sem que eu ainda nem existisse. É tanto que o salmista ele fica assustado quando ele diz: meu Deus, quão insondáveis, como é difícil compreender isso. Mas Deus é tão soberano sobre a nossa vida, sobre a nossa história, que não necessariamente o nome dele aparecendo ou não, mas ele está lá no curso da história. Isso tem a ver, isso está relacionado com a providência de Deus. Isso, inclusive, deixa muito claro o quanto a Bíblia é como uma música perfeita. Ela é harmônica. A Escritura, quando você vai ler, Ruth e Esther viveram em tempos diferentes, mas parece que ambas estavam no mesmo ambiente, que é o ambiente da providência de Deus. E é isso que torna, inclusive, a Bíblia um livro digno de
toda credibilidade. Importante essa pontuação, né? Quando a primeira vez eu ouvi, assim, esta questão de que Deus, o nome de Deus não aparece no livro de Esther, eu fiquei, eu era bem jovem, né? Eu fiquei muito admirado. Como é que pode um livro bíblico, né? Se a Bíblia fala de Deus, por que não tem Deus aqui? Como é que não tem Deus? Parece que só são as pessoas fazendo, né? Resolvendo as coisas, mas na verdade, se você vê o grande livramento, né? E a forma como Estela ascende ao trono, numa circunstância totalmente assim... Exatamente. Assim, tão vulgar, tão simples, né? A rainha deixa de atender ao pedido do rei, pronto, abriu a vaga. Esther entra, né? E Deus preparou aquela oportunidade, porque lá na frente haveria realmente necessidade de ela estar naquela posição. Pastor Josué, toda vida que eu reflito sobre esse assunto, de Ruth, de Esther, essas pessoas importantes, essas figuras importantes na Bíblia, me vem à mente o seguinte: se Deus é o autor da Bíblia, o autor da Escritura, ele é que inspirou, né, os autores, então ele vai dizer, olha, escreva desse jeito, vai ser desse formato, do jeito que eu quero. Eu acredito que em certo momento o Senhor disse, eu não vou colocar meu nome nesse livro não, mas eu vou mostrar como eu estou operando e atuando na história da redenção. Porque de alguma forma nós precisamos, eu acredito, todo mínimo de conhecimento que a gente tem sobre a Escritura, qualquer pessoa da igreja tem que ver Cristo no livro de Esther. Tem que ver Cristo no livro de Esther, né? E a gente, quando a gente como pentecostal bereano, a gente tem essa convicção. Nós conseguimos ver Cristo na vida de Esther. Isso aponta de alguma forma para Cristo. É o Cristo da providência. E a gente consegue, inclusive, a gente vai falar isso mais à frente, né? Mas a gente consegue perceber que, assim como foi planejado para o povo judeu uma matança, mas eles escaparam por providência de Deus, o que dizer de nós por causa do pecado? O pecado, por causa do pecado, por causa da queda, havia um planejamento de morte para nós para sempre. E agora em Cristo, nós escapamos, temos vida, né? Então a gente pode dizer que isto é um tipo de Cristo, né? Deus usa a vida dela, Deus usa o Mardoqueu, que alguns dizem que é tio de Esther, né? Mas falam que é primo, tem uma discussão aí sobre isso. Deus usa o Mardoqueu e usa Esther para salvar o povo judeu. Então Deus usou o seu filho, enviou o seu filho para nos salvar. Então nós escapamos de uma sentença de morte. Então, é incrível como o livro de Esther aponta para Cristo nesse sentido, né? Glória a Deus. A gente já está se empolgando só na introdução. Eu pedi demais essas coisas. Vamos agora então para os pontos. Muito bem, no primeiro ponto nós temos a organização do livro. Vamos dizer assim, que este é um tópico mais técnico, né, irmão? Sim. Vamos nos deter aqui sobre a organização, sobre as características, autoria, essas questões que é sempre importante, né, a gente fazer quando se vai estudar um determinado livro da Bíblia, né? Então a primeira é a categorização de Esther, primeiro subponto, e a minha pergunta é: qual é a categoria a que pertence o livro de Esther, assim, tanto na Bíblia hebraica quanto na Bíblia cristã, né? Como é que a gente pode entender essa organização do livro? O livro de Esther, pastor Josué, irmão Josué, os nossos irmãos que estão nos ouvindo aí, é um livro que faz parte, óbvio, do Antigo Testamento. Ele conta a história de personagens que são as principais personagens desse livro, que é Esther, né, que é o Mardoqueu, Amã e Assuero, né? E na Bíblia hebraica, esse livro ele está organizado dentro de um grupo que a gente chama de Megilot, tá? Onde a composição ela consiste aí em pelo menos 5 livros, né? Então são eles, na Bíblia hebraica, são eles Ruth, aí você tem Cantares de Salomão, depois você tem Eclesiastes, Lamentações e por último a gente tem o livro de Esther, tá? Então ele fica nessa categoria de 5 livros. E na nossa Bíblia protestante, o livro de Esther fica como se fosse um livro, ele fica na classe dos livros históricos, né? Então, por que a gente faz esse tipo de divisão, né? É importante a gente pensar sobre isso. Porque é uma forma didática de compreender a história da redenção. Você vai pegar um livro, por exemplo, eu sou historiador, quando a gente pega um livro de história, ele é muito, pelo menos eu trabalho com ensino médio,
E eu vejo lá, a gente divide história em história 1 e história 2. É uma forma da gente poder, por exemplo, história 2 a gente trabalha só a história do Brasil. História 1 é a história geral. Então, por que a gente faz essa divisão? Para que possa melhorar a compreensão dos nossos alunos. Da mesma forma, por exemplo, a linha do tempo, que é dividida lá em período pré-histórico, história antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e por aí vai. Todos os conteúdos são estudados Isso, assim. A gente divide, né, para poder ter essa compreensão. Então, da mesma forma, a gente coloca o livro de Josué nesse grupo chamado de Megilot, na Bíblia Hebraica, a gente coloca dentro deste grupo como uma forma de essa categoria, como uma forma didática de se compreender em que situação o livro ali foi escrito. Inclusive, até vale elencar aqui que o livro de Esther, o autor do livro é desconhecido, né? Então é muito importante levar isso em consideração, né? Alguns até sugerem que tenha sido Mardoqueu. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, né? Alguns vão sugerir que tenha sido ele. Porém, alguns detalhes do texto em si, do livro de Esther, tornam essa possibilidade muito improvável. Tá? O que se sabe ao certo, irmão Josué, é que este livro ele teve como autor um judeu. E possivelmente um judeu que conhecia muito da cultura persa. Né? Conhecia muito da cultura persa. E também, talvez, da geografia e do império e da corte daquele tempo, daquela época. Né? É isso aí, muita coisa. Pronto, então nós compreendemos aqui, né, a questão da ordem, da organização, né, como a gente pode encaixar o livro de Esther, né? E eu queria agora para o segundo ponto, que são as características literárias, e eu queria que você nos dissesse, né, quais são essas características literárias do livro de Esther. Antes de falar sobre essas características literárias, o historiador tem essa mania de falar de data, né? E porque vem o terceiro ponto que a gente vai tratar mais. Ainda mais na frente, sobre a data, o terceiro ponto. Vamos deixar autoria e data no terceiro Então, subponto. vou deixar mais pra frente, que eu tô essa vontade de falar data. Eu vou de história, vontade de falar data, né? Uhum. Mas vamos falar então mais na frente. Mas vamos falar sobre então a característica do livro de Esther. O propósito principal do livro de Esther, irmão Josué, é explicar, a gente tem como uma das características, explicar a festa de Purim. Certo? Até fez muita questão de evidenciar isso aqui. E estabelecer a festa de Purim como um memorial do grande livramento de Deus. Olha que legal, que incrível isso. Né? Porque o pessoal às vezes diz, olha como nós somos bereanos, meus irmãos. Olha como nós somos bereanos pentecostais. Né? O pessoal acha que a gente tem um livro qualquer nas nossas mãos. Peraí. Os historiadores, quando ele falar de um evento marcante na história, geralmente eles utilizam fatos, para falar que aquilo é um fato histórico, a gente utiliza de evidências históricas, né? Que as evidências históricas estão associadas a objetos materiais ou imateriais, né? Quando a gente fala de vestígios material, a gente está falando de um objeto. A gente pega aqui uma evidência material. E o objeto imaterial é um símbolo, né? É uma festa, né? O pessoal, quando fala aqui de festas, cultura, meu Deus do céu, Purim é uma evidência histórica do livramento de Deus, que Deus concedeu ao povo judeu no período em que eles haviam sido dominados pelos persas. Então, o livro de Esther, além de narrar os atos providenciais de Deus na história da redenção, também tem como intenção explicar a origem da festa do Purim. E o livro de Esther também, é muito importante a gente ter aqui como evidência, é um livro que possui uma riqueza literária muito grande. Por quê, pastor Josué? Porque... É pastor ou irmão Josué? Eu posso lhe chamar? Sou presbítero. Presbítero, pastor. Glória a Deus. O autor, ele dominava muito bem, né, as técnicas para a construção de uma narrativa que, de alguma forma, era envolvente, repleta de detalhes. Você vê tensões no livro, né? E reviravoltas, porque o nosso Deus é um Deus de reviravoltas. Né? A gente vê reviravoltas surpreendentes. Um exemplo do nível de organização aqui apresentado no texto é o contraste que o autor estabelece, né, de forma perfeita entre os planos de Amã e o que aconteceu depois com Esther, entre os capítulos 6 e 7. E o nível aqui de sutileza nos detalhes que são empregados pelo autor, né, que a gente pode colocar aí no episódio em que
o Amã, ele suplica pela misericórdia de a Esther, né? E ele acaba sendo acusado de tentativa até de estupro, lá em Esther capítulo 7. Então, toda essa forma impecável da escrita, ela é utilizada para um objetivo. Qual é o objetivo? Mostrar, apontar a providência de Deus na história da salvação do seu povo. Então, o livro de Esther, ele conduz muito bem uma narrativa de suspense. Para quem está nos assistindo, quando você for ler o livro de Esther, eu garanto que você não vai ler pela metade, porque é um livro que tem uma característica literária, pastor José, de chamar a atenção do leitor. Então o leitor ele quer ver o desfecho da história. Ele vai até o fim. Então ele tem o livro tem essas características literárias, digamos assim, né? Uma coisa que me chamou a atenção aqui nesse subponto é quando ele fala da questão do estilo, né? Narrativo, que ele diz que ele é menos dialógico do que o de Ruth, que é marcado, né, por muitos diálogos e aquele discurso mais também, direto, né? Exatamente. Aqui no livro de Esther, não. Aí ele diz até assim, né? O texto é mais do narrador do que dos personagens, ou seja, os diálogos eles estão embutidos num discurso indireto, né, num estilo mais do narrador, daquele que está conduzindo a história. E você teria mais alguma coisa a dizer aqui nesse subponto? Eu acho que... eu poderia dizer também, para acrescentar ao que o senhor está falando, que o livro falando sobre características literárias do livro, a gente também pode identificar algumas semelhanças entre a história, né, de Esther com a história do livro de José. Por que não? Né? Providência de Deus na vida de... Você falou da característica da... Quem está falando ali, né? Escrito. E aí eu falo da característica em si também, do aspecto do livro, no sentido da providência de Deus. Você vê providência de Deus na vida de Esther, como você viu na providência de Deus na vida de José. Se por um lado José correu risco, Esther também correu risco. Então a gente percebe uma semelhança. Até por curiosidade, né? Para quem não tinha parado para pensar sobre isso, né? Essa semelhança entre o livro de Esther e a história de José, narrado lá em Gênesis, né? Muito bem. Então, assim, resumindo que o livro de Esther, né, assim, quanto às suas características literárias, ele serve de fonte, né, básica para a história da festa de Purim, que aí, eu não sei se seria agora a oportunidade da gente falar. Durante as demais lições nós vamos falar, mas se pudesse, assim, rapidamente dizer, né, essa festa aí, o que era a festa de Purim, pudesse explicar para os nossos irmãos já a título de... de discussão aqui. Para abrir aí já o entendimento sobre isso. Sim. A festa de Purim... Ela ainda é celebrada hoje em Israel? Sim. Ela inclusive, ela é festejada, essa festa, entre ali... corresponde ao mês de fevereiro e março, se eu não estou enganado, né? E essa festa, ela é uma celebração, que a gente pode dizer que é uma celebração permanente. Ela é muito, muito importante, porque justamente ela vai trazer, de todas as festas, a gente tem a festa lá do Pentecoste, a gente tem a festa da colheita, a gente tem a festa de trombetas e tantas outras festas. A festa de Purim, ela vai justamente trazer à memória o livramento de Deus, né? Eu estou olhando aqui a data aqui, ela é celebrada, porque eu não decoro dessas datas detalhadas, mas é em 14 e 15 de Adar. Pronto, tá aqui, bem na minha frente aqui. E a ideia central dessa festa é comemorar a libertação do povo judeu no tempo de Esther, né? Então é um momento de bastante alegria. Durante a festa, inclusive, eu já vi até vídeos, irmão José, de rabinos, né, com rolos do livro ali, dançando com aquele rolo do livro lá, e aquela alegria, todo aquele festejo, leem o livro em voz alta, entre os irmãos, cantam, festejam, fazem rodas, né, com grandes vibrações, e é baseado nisso aqui, Esther capítulo 9, versículo 18, que diz: também os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e fizeram daquele dia dias de banquete e de alegria. Então,
se Esther, porque justamente inspirada em Esther, o que gostava de fazer também seus banquetes, né? Ela fez um banquete, inclusive, vários banquetes. E a festa de Purim tem esse objetivo, realizar uma grande festa, um grande banquete para relembrar o livramento que Deus deu ao povo de Israel, né? Então, é sim um objeto, é uma fonte imaterial, né? Que mostra... Eu me empolgo quando eu falo essas coisas, eu me empolgo muito, confesso, porque a gente consegue perceber o cuidado providencial de Deus nos mínimos detalhes da história. É mesmo. Por isso que eu creio na Bíblia, né? Eu creio mais na Bíblia do que nos livros de história que eu utilizo em sala de aula. Com certeza. E aí de você? Irmão Neto, nós vamos agora para o terceiro ponto, subponto, né? Que você já até deu aí um spoilerzinho. Mas é agora que nós vamos tratar da autoria e da data, né? Quem foi o possível autor, ou ele é misterioso que nem o de Hebreus, o livro de Hebreus, né? E quando foi assim, a data provável em que este livro foi escrito, o livro de Esther? Olha, não é possível de fato a gente saber, como eu falei, quem escreveu o livro de Esther, né? Porém, a pessoa que escreveu esse livro, ela faz parte, né, do grupo de autores bíblicos desconhecidos do Antigo Testamento, né? E, na verdade, nessa obra toda, ele não deixou qualquer detalhe que pudesse, de alguma forma, contribuir para a sua identificação pessoal. Então, é muito comum que algumas pessoas que gostam de ler a Bíblia, né? A ideia de quem escreveu o livro de Esther, a pessoa pode pensar que foi ela mesmo que escreveu, né? Que a própria personagem, né? Porque por conta de ter o nome do personagem, então possivelmente tenha sido ela que escreveu, né? A Rainha Esther. Porém, a gente percebe que na composição do livro nada aponta para essa possibilidade. Quando você vai ler o livro em si, você percebe que não tem nada a ver ali com a autoria da própria Esther, né? E a gente tem que pontuar também que esse livro ele foi escrito num contexto em que a autoria feminina de uma obra naquela época era altamente improvável. Era muito improvável que uma mulher pudesse participar desse evento, de escrever um livro. Então, por conta do contexto também da época, é muito complicado você acreditar. Atribuir a ela. Exatamente. Então, alguns vão dizer que a possibilidade é de que Mardoqueu foi quem escreveu esse livro, né? E é possível. É possível que ele possa, sim, ter escrito esse livro, né? Da mesma forma como também é possível que ele não tenha escrito. Então a gente já fica aí especulando, né? É apenas uma especulação. Porém, o que a gente pode mais acreditar, irmão José, é que quem escreveu este livro tenha sido um judeu que tenha o mínimo de compreensão, vivido e o mínimo de compreensão da cultura, de culturas estranhas, como era a cultura persa, né? Para quem não sabe, a Pérsia é onde fica hoje ali o Irã, né? Que é liderado por um governo, um regime ditatorial, né? O Irã, que é um inimigo declarado de Israel. Então, onde hoje fica ali o Irã, é onde ficavam os persas. Até certo tempo atrás se chamava Pérsia, né? Sim, até os anos atrás, depois aquela região foi tomada pelos turcos otomanos, aquela região ali. Importante ter um professor de história aqui, né, pessoal? E aí tem como trazer a atualização da história. E aí quando você olha ali para o Oriente Médio, você percebe que mais ao norte, já chegando ali na Ásia, você tem o Irã, né? Você tem o Irã. Então, onde hoje é o Irã, é onde habitaram os persas. Então, imagina comigo. E o Iraque era a Babilônia. Iraque é Babilônia, exatamente. E possivelmente aquela região do Iraque ficava ali onde ficava possivelmente o Jardim do Éden. Há muitas discussões sobre isso. É interessante isso, né? Você vê essa região é uma região muito rica de história. Então, quando você olha para o livro de Esther, o contexto em que ele foi escrito foi justamente de uma pessoa chamada Esther que viveu em Suzã, que era a capital da Pérsia, capital persa, né? Então é muito importante a gente se ater a esse detalhe. Então, aonde era a Pérsia, hoje se localiza o Irã. Você vê que nunca mudou, continua com as mesmas características culturais, étnicas dos seus antepassados. Imagina aí, você crente, servo de Deus, você vivendo num lugar completamente estranho. Parece muito Daniel dentro da Babilônia. Parece muito a Esther dentro
do Império Persa, da região da Pérsia. Então, assim, é um negócio mesmo, assim, de se pensar como é que uma pessoa conseguiu se manter fiel a Deus. A gente sabe muito bem, irmão Josué, que a região, os estatutos de Deus foram infligidos nesse livro. Né? Há relatos de pessoas se envolvendo com pessoas estranhas. Né? Então, é um livro que mostra que é possível a gente ser crente, fazer a diferença em ambientes que não são os nossos. É possível a gente ter ali a providência de Deus, ser crente, viver uma vida correta em ambientes completamente diferentes do nosso ambiente, né? Da nossa casa, digamos assim. Então temos aí a questão da autoria, que o senhor diz que, né, não é possível identificar. Igual Hebreus, viu? Desconhecido, tá oculto. E a possível data, quando teria sido escrito, contextualize. Com relação à datação, que eu tinha até falado aqui, que eu estava com vontade de falar, né, sobre a data, a data mais provável é que o livro de Esther foi escrito entre a segunda metade do século V antes de Cristo, né, e início ali do século IV antes de Cristo, tá? Alguns tentam propor uma data mais recente, possivelmente ali aproximadamente século I antes de Cristo. Eu gosto sempre de deixar muito claro que em história as datações elas são aproximadas. Tá? Então, o que a gente tem mais próximo aqui é isso, entre os séculos, vamos botar aqui em geral, entre os séculos 5 e 1 antes de Cristo. E é muito importante os nossos irmãos compreenderem também que em história, antes de Cristo é decrescente. É decrescente, né? Enquanto depois de Cristo é crescente. 1, 2, 3, 4, né? Já antes de Cristo é decrescente. Você fala século V, entre os séculos V e século IV, tá? Então, aproximadamente, século V, século IV ou século I. E como a gente já falou que o autor do livro de Esther, ele possivelmente, o irmão Josué, conhecia muito bem as dependências do palácio de Suzã, e esse palácio foi queimado, né, em no máximo aí 30 anos após a morte do rei Assuero, 465 a.C., 465 a.C., século V. O autor também demonstra uma postura, até de uma certa forma, favorável com relação ao rei persa. Né? E a última observação sobre a questão da data é a ausência da influência da linguística grega no texto. Uhum. Isso inclusive anula qualquer possibilidade do livro ter sido escrito aproximadamente ali 300, 330, 331 antes de Cristo, né? Quando Alexandre o Grande ele vai tomar, né, o Império Persa. Então, considerando isso tudo, uma data entre aí 465 a.C. e o final do reinado de Artaxerxes, 424 a.C., a gente tem aí como uma possibilidade, né? Melhor. Porque, assim, é muito importante falar isso porque dá maior credibilidade, né, à história. Exatamente. Porque se assim, os eventos ainda estavam bem vívidos na memória, né, daquele que escreveu o livro, então, com certeza, e se ele realmente conhecia em loco ali tudo. Exatamente. Né, isso, com certeza, nos dá, sim, uma credibilidade, né, ao livro. Exatamente. Porque uma coisa é você escrever algo que você acabou de presenciar ou presenciou recentemente, e outra é você escrever daqui a 10, 15, 20 anos, né? Isso vai realmente, assim, a memória vai apagando os detalhes, vai tirando, né, a originalidade. Exatamente, porque quando a gente fala que é mais provável que o livro tenha sido escrito entre os séculos 5 e 4, perceba o contrário, né? Decrescente, 5 e 4, justamente porque você percebe que não há nenhuma influência da cultura grega. Uhum. Nenhuma influência da cultura grega, nenhuma influência das ideias do pensamento, dos ideais da cultura alexandrina, né? Que é mais distante, é mais ali século II, século I, né? Então você percebe que é um livro que não tem nenhuma influência da romana, nada, absolutamente nada. É puramente ali persa mesmo. A pessoa que escreveu, ela teve contato com a cultura persa
Isso nos dá, né, mais ainda, né, a certeza da credibilidade, da autenticidade, da inerrância da voz de Deus. Porque Deus não é, irmão José. A voz de Deus é perfeita. O que Deus fala, já era, está falado. Eu acho que cabe aqui, irmão, ainda, embora a lição não trate assim diretamente, mas a gente trazer aqui uma explicação sobre o rei, né? Xerxes ou Assuero. Quem era esse personagem? Ele, historicamente, ele pode ser identificado assim na história secular? Irmão Josué, quando a gente fala da história antiga, a gente não tem assim muitos detalhes acerca dessas pessoas, certo? Quando a gente fala desses homens, reis, esses reis que estão em evidência, é claro que eles são, é óbvio que eles estão eles existem evidências históricas que comprovam a existência dessas pessoas. Por exemplo, no caso aqui do rei Assuero, ele viveu ali aproximadamente ali ano 460, mais ou menos, antes de 486, 465 antes de Cristo, né? E ele é muito conhecido, esse rei Assuero, como Xerxes, né? Que o seu nome grego, né, aparece inclusive em relatos que vão além das escrituras. Você falou agora muito bem, quando a gente fala desses livros históricos, a gente tem que levar em consideração o contexto histórico para poder a gente acreditar que aquele livro tem credibilidade. Então, o rei Assuero, ele foi uma espécie de rei, de governante da Pérsia, ali entre os anos 486 e 465, antes de Cristo aproximadamente, e alguns historiadores, estudiosos, eles consideram que o Assuero ele tenha sido um tipo, como se fosse de um título real, né? Um título que os monarcas persas eles recebiam. Porém, não existe de fato um consenso sobre isso, mas algumas pessoas especulam sobre essa questão, né? Outra observação importante é que o rei Assuero, meus irmãos, ele foi filho de Dário I, né? E foi neto de Ciro, né? E o pai de Atarxerxes I. É muito nome, né? Você não precisa decorar isso aí, não. Quem tem que decorar sou eu. Dário I, que viveu na época de Daniel. Exatamente. Né? Que ainda era o Império Babilônico. Exatamente. Aí logo... E o Atarxerxes, que está aqui na linhagem do Assuero, porque olha como é que é. Você vem primeiro, vem o Assuero, que foi filho de Dário I, aí vem... Ele era neto de Ciro e o pai de Atarxerxes I. E o Atarxerxes I, ele aparece lá no contexto de Esdras e de Neemias. Tá certo? Então são figuras muito importantes que, além das escrituras, existem evidências que essas pessoas existiram, que essas pessoas influenciaram. Eu, quando falo de história antiga em sala de aula, eu falo desses caras, desses cidadãos. Né? Quando eu falo de Dário, eu sempre vou me lembrar de Daniel, inevitável. Né? Se eu falar de Atarxerxes, eu vou me lembrar da época de Esdras e Neemias, principalmente de Neemias, né? Que salvou ali Jerusalém de uma situação muito complicada. Enfim. Xerxes e Atarxerxes são pessoas diferentes ou é a mesma? É diferente, os títulos são diferentes. Você fala, porque Xerxes é um título, possivelmente alguém especula que era um título, né? A gente pode dizer que o Atarxerxes I, claro, Atarxerxes I era outra pessoa, óbvio, mas o termo Xerxes está possivelmente associado, alguns especulam sobre isso, que esteja associado à figura de um líder, como se fosse um elogio, né? Um César, Ave César, né? Como a gente via no contexto ali do Império Romano, né? E é isso aí. Certo, então assim, nós temos marcações históricas, né, no livro que podem identificá-lo, esse rei, esse Assuero, né, como um personagem real da história, né? Exatamente. Não está contada na Bíblia, mas ele é realmente um personagem histórico, né, que pode ser realmente identificado dentro da história mundial, história secular. História geral. História geral. Isso. Muito bem, ele sabe os termos aqui. É professor de história. Muito bem, então, irmãos, com isso nós estamos aqui encerrando o primeiro ponto. Vamos aqui ler a sinopse do primeiro ponto, que diz: o livro de Esté tem 10 capítulos e está classificado na categoria de livros históricos da Bíblia cristã. Vamos ao segundo
tópico, que é o contexto histórico. E esse segundo tópico, irmão, nós vamos aqui nos aprofundar, né, na história do povo judeu, do povo hebreu, de um modo em geral, e mais especificamente dos judeus, né? E porque tem essa mudança, né? Eles vão mudando de classificação, de denominação, né, ao longo dos séculos. E eu queria, assim, que dentro de uma mesma pergunta, você fizesse esse apanhado aqui dos 3 subpontos, né? Tá certo? Nos respondesse, nos mostrasse aqui esse contexto do povo hebreu no exílio, depois, durante e ao fim do exílio, né? E o pós-exílio. Tudo isso aí você pudesse nos trazer uma luz, um esclarecimento, né? Dessa parte da história do povo judeu. O livro em si, o que a gente sabe é que ele foi escrito ali no período pós-exílio, né? Povo, e aí essa história é narrada. Então, com relação ao contexto histórico, o livro de Esté, ele vai se concentrar no período do reinado ali do rei Assuero, conhecido como Xerxes I, né, o título que era dado a ele, mais uma vez entre 486 e 465 a.C. E o livro ele relata alguns momentos da vida, irmão Josué, do povo judeu exilado sob o domínio persa, né? Os principais personagens desse livro é Esté, né? Depois você tem Vasti, você tem Assuero, Mardoqueu e o general, se não estou enganado, né? Amã. Né? O que eu posso perceber aqui é o seguinte, a observação que eu trago aqui é o seguinte, foi escrito no período, né? Na verdade, narra a história, não foi escrito, narra a história, no período em que o povo judeu estava exilado. A pergunta que nos vem à tona é: e por que esse povo estava exilado? E a resposta é porque, em história antiga, o que marca o avanço e o crescimento das grandes civilizações são povos dominando outros povos. O mais forte dominava o mais fraco, né? Eu não sou muito defensor do materialismo, da dialética marxista, né, que fala sobre um dominando o outro. Ali eu não sou muito. Eu tenho meus porquês de não ser a favor dessa questão, mas nesse aspecto faz um certo sentido, a ideia de que os mais fortes subjugavam os mais fracos, né? E tudo isso era resultado da desobediência do povo de Deus também, né? Além da questão de que os mais fracos eram dominados pelos mais fortes, né, naquela época. Então, se você for olhar aqui, se você for fazer uma apanhada histórica, você tem várias civilizações que foram dominadas sucessivamente por grandes impérios. Você vê, por exemplo, Alexandre o Grande, um grande imperador da Macedônia. O nome dele era Alexandre o Grande, porque onde ele chegava, ele botava um busto dele na imagem dele, dizia que aqui Alexandre passou e ele está dominando. Mas ele perdeu toda a sua robustez, perdeu toda a sua força e foi dominado por quem? Os macedônios? Pelos romanos, né? Que vão agora se tornar um grande império, poderosíssimo, né? O Império Romano. Então, quando a gente fala do livro de Esté, a gente está falando do contexto histórico, nós estamos falando de um livro que narra a história de um povo que viveu, que foi dominado, passou por um exílio, né, sob domínio do Império Persa. Então, o Império Persa, naquela época, dominava em média 127 províncias. Foi um dos maiores impérios que já existiu na história da humanidade, desde a Índia até a Etiópia, né? E aí a gente tem uma estimativa de que na época... Interessante essa citação à Índia, né? A Índia é uma civilização milenar. milenar, né? Antiguíssimo. Quando a gente fala de história, a gente divide a história entre história antiga ocidental e história antiga oriental. Quando a gente fala de história antiga ocidental, a gente fala dos europeus, a gente fala dos sumérios, dos povos do Oriente, aquela coisa toda. Quando a gente fala de história antiga oriental, antiga mesmo, a gente fala de Índia, China, né? Mongóis, tantas outras civilizações. E a Índia está no meio porque é uma civilização milenar. Então, nessa época já existia a Índia, né? E fazia parte, era uma das províncias ali do Império Persa. Nessa época, irmão José, era tanta gente que tinha no Império Persa, era como se fosse a metade da população do Brasil. Eram 100 milhões de pessoas nessa época. 100 milhões de pessoas, tá? E desses 100 milhões, pelo menos aí 3 milhões eram de judeus. Eram todos judeus. Então, o contexto da história do livro de Esté é uma história narrada ali, né, numa situação em que o povo estava exilado, dominado pelos persas,
E a história se passa na capital do império, que é Suzã. Essa cidade ela servia como se fosse uma espécie de residência real. Né? O rei tinha uma residência real em Suzã, e quando era no inverno ele ia se hospedar por lá. Né? Então, várias evidências. Olha que interessante essa observação, porque nós somos bereanos. Várias evidências arqueológicas estão, inclusive, de acordo com os detalhes que eu estou traçando aqui. O que eu estou falando aqui é baseado em evidências históricas e arqueológicas, dando mais ainda credibilidade às escrituras. Louvado seja Deus. Né? E é isso aí. Então, assim, por que o povo hebreu foi levado ao exílio, né? Eu acho importante responder essa questão, né? Para que a gente entenda, porque o livro de Esté, o fundo histórico, né? O pano histórico dele é este. Né? Por que uma judia ascende ao trono, né, do Império Persa? Exatamente porque começa essa trajetória dos judeus, né, essa diáspora, essa dispersão dos judeus pelo mundo, que ainda hoje é assim, né? Mas sempre foi um povo que, embora tendo vivido, né, em muitas nações e ainda vive, eles ainda assim mantêm as suas características, né, as suas diferenças, eles não se misturam totalmente, né? E esse é o desafio. É o desafio. Mas lá, por que eles estavam no exílio? A desobediência, né? Porque antes do Império Babilônico, que foi que levou eles ao exílio, houve um outro império também poderoso, que foi o Império Assírio, né? Que não conseguiu subjugar os judeus. Né? Exatamente. Porque, como você disse, os fortes dominavam os fracos. Mas, apesar do povo de Deus ser ali uma nação pequena, como eles tinham a proteção divina, podia vir quem viesse, né? Deus guardava o seu povo, preservava o seu povo. Mesmo o povo sendo desobediente. Mas ainda havia, né? Ali a misericórdia de Deus estava dando aquele tempo ao povo, né? Mas quando finalmente eles caem, Deus os entrega finalmente ao jugo, né, dos gentios. E isto tem uma explicação, né? Que sim, eu gosto. Deus ele prometeu a Abraão um lugar específico. Uhum. Eu penso, irmão José, que Deus havia prometido um lugar específico para o povo de Deus, e quem seria o governante desse povo era o próprio Deus. Né? Só que nós percebemos que no discorrer da história, o povo pede para um rei. Pede um rei. Nós não queremos um rei. Nós queremos no sem. Por que as outras nações têm rei, têm chefe, tem tudo e a gente não tem? Aí o Senhor olhou e disse: eu não sou suficiente para vocês como governante? Eu penso que a partir daí, o resultado dessas pessoas quererem um governante humano, por quererem imitar as outras nações, eu penso que daí o resultado foi justamente esses cativeiros que o povo de Israel passou. Por não quererem aceitar Deus como seu governante principal. Você já tinha... Antes de Saul, você tinha juízes. Um exemplo dele é Samuel. Não era o suficiente ter ali o Samuel como profeta, como juiz? Não, nós queremos um rei. Não, nós queremos também ser visto como um império, como um reino. Queremos ficar aqui no nosso lugar, mas nós queremos ter um rei. E eu penso que por consequência disso, o resultado dessas pessoas não quererem ter um Deus único como seu principal governante, né, eles acabaram que entrando num destino. Aí você vai ter, pelo menos nos anos iniciais dos reis de Israel, você vai ter um tempo muito bom até Salomão. E olhe lá, que Salomão também não era essas coisas todas. Mas a partir de Salomão você tem a divisão dos reinos. E aí você vai ver o povo de Israel, por causa da desobediência desses reis. Pelo amor de Deus. Porque você tem rei crente no meio dos reis, mas você também tinha rei que era só a misericórdia de Deus. Né? Eu acho que os autores de 1º e 2º Reis são bem desbocados, porque ele não tem vergonha de falar real de quem eram esses caras. Né? Então você vai olhar a história é marcada por isso. Porque da divisão dos reis, né, entre reino do norte e reino do sul, você vai ter várias figuras de reis que não eram nada crente. Qual foi o resultado disso? O resultado foi serem dominados por outros povos. Eu sempre faço essa associação. Por mais que a gente tenha os argumentos políticos, porque uma das coisas que faz um povo dominar o outro, irmão José, é a questão política também, econômica. Se está fragmentado, está fragilizado, vem outro lá e domina. Beleza. Mas foi o Senhor,
por trás disso existe a intervenção de Deus. É Deus dizendo assim, já que o meu governo não é suficiente para vocês, pois é o seguinte, vocês vão ver o que vai acontecer com vocês. Vocês vão ver que os homens que vão estar governando vocês vão ser homens, muitos deles não vão ter compromisso com a palavra de Deus. Né? Não é à toa que a gente tem um relato muito conhecido em 2 Reis, capítulo 22, de Josias. O pai de Josias, que se não me engano era Amon, e o avô Manassés, era tudo descrente. Dentro da casa dele, gente descrente. De repente, Deus permite que venha Josias, e Josias é responsável por uma grande reforma espiritual, reforma bíblica, depois que o livro da lei é achado. Achei o livro da lei na casa do Senhor. Aí há uma reforma espiritual no meio do povo de Israel, porque tinha um Josias, um rei, crente. Quando ele leu a Bíblia ali, perante o povo, o livro da lei, ele disse, meu Deus, nós vamos ter que cair aqui prostrado aos pés do Senhor, porque tudo que foi lido aqui mexeu com a gente. Nós vamos ter que pedir perdão a Deus. Né? Então é isso. Eu acho que... E Deus tinha levantado, desculpa interromper. Pois não. Ao longo de toda essa, acho que cerca de 1000 anos, né? Isso. De monarquia, chegou a durar uns 1000 anos a por monarquia. Por aí, mais ou menos isso. Não lembro bem ao certo os detalhes. A primeira monarquia ali, 1050, né? Isso. Aí vem decrescendo, quando foi 500, não, acho que não chega a isso tudo, não. Mas eles... Deus levantou os profetas, né, para chamá-los de volta à aliança. Chamar a atenção desses reis. Isso. Tava o dedo na cara dos reis, né? Tava. Isaías é um. Mas mesmo assim Jeremias. O povo perseverou na desobediência. Exatamente. Né? Exatamente por isso, quando eu estava estudando sobre o livro de Esté, que eu percebi, eles estavam exilados por causa da desobediência. E é como o senhor falou e frisou muito bem. Mesmo assim, Deus estava guardando esse povo. Irmão Josué, a gente trouxer isso para a nossa vida, aplicar isso na nossa vida, é incrível como Deus é tão bom mesmo a gente sendo sem futuro. Desculpa a expressão. Levando em consideração a nossa inclinação para o pecado, Deus é muito paciente com a gente, meu irmão. Verdade. Teve paciência do povo de Israel, teimoso, desobediente. Esse dia eu estava vendo sobre alguns milagres no deserto, né? O povo tinha acabado de ver o mar se abrir. Depois que acabaram de ver o mar se abrir, Moisés, nós estamos com sede, não tem água não, cadê esse teu Deus? Mas, rapaz, assim somos nós. A gente vê a providência de Deus em nossas vidas, que a maior delas é a salvação, porque nós somos bereanos. Então nós cremos que o maior milagre hoje é a salvação, né, em nossas vidas. E ainda assim, existem pessoas no nosso meio que são incrédulas, ao ponto de trocar a adoração ao Deus único por qualquer coisa. Vamos falar do fim do exílio. Como foi que finalmente, né, esse tempo de prova dos judeus terminou? Como foi que Deus agiu ali para que eles pudessem retornar à terra e, né, como foi esse processo aí? Quando a gente faz um apanhado geral desse assunto, primeiro a gente tem que levar em consideração que a rainha Estela foi alguém que foi usada de sabedoria para interceder pelos judeus. É muito importante levar esse detalhe em consideração, né? Logo após os 3 dias, a Estela se aprontou ali com trajes reais, entrou no palácio, né? Foi ali para o interior da casa do rei, e Assuero, assentado em seu trono, viu a Esté parada, né, no pátio, um cetro de ouro que tinha na mão, permitindo que ela se aproximasse, porque havia uma lei para poder se aproximar do rei, tinha toda uma regra, um rito. E o rei perguntou o que ela queria. E aí, o que é que ela fez de sabedoria? Ele disse, inclusive, que daria até mesmo metade do seu reino. E o que foi que a Esté fez? Agindo com muita sabedoria, no intuito de salvar o seu povo, convidou o rei, convidou o Amã para participar de um banquete que ela havia preparado, né? E aí, na ocasião do banquete, ela solicitou, né, a permissão para preparar um segundo banquete, né? E aí, no segundo banquete, ela vai agora se revelar como judia, igualzinho José quando se revelou aos seus irmãos, né? E que todo o povo, seu povo, estava sentenciado à morte. Então, a Esté, ela também contou que Amã era quem tinha, irmão José, preparado, tramado
toda essa maldade. Então o rei ficou muito furioso, né? Deixou ali o banquete, foi pro jardim do palácio. Amã, sabendo que a situação dele havia ficado muito complicada, né? Resolveu permanecer ali para suplicar vida, né? A vida a Esther. Não, Esther, pelo amor de Deus. A quem ele queria matar, gente. A quem ele tramou uma matança. Depois ele estava pedindo misericórdia. Você vê que o livro tem essa coisa da providência de Deus. E quando o rei retornou à casa do banquete, ele encontrou, né, Amã caído, né, ali perante a Esther, né? E a gente pode dizer que aquilo ali foi uma violação, essa atitude dele de cair como se fosse sobre o divã ali, de Esther. Aquilo ali foi uma violação de um protocolo irreversível, porque o rei, ele entendeu que o Amã estava tentando violentar a rainha. Eu estou até com o texto bíblico aqui, em Esther, capítulo 7, versículo 8, diz assim: porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Né? Então, quando o rei exclamou essas palavras, os servos da corte entenderam que aquele era o fim para o Amã. E aí onde entra a pergunta inicial, né? Amã, no final das contas, foi enforcado na própria forca que ele havia preparado para quem? Para Mardoqueu, né? Como o rei não podia revogar o decreto anterior, a rainha Esther conseguiu fazer, né, com que o novo decreto, né, autorizando os judeus a se defenderem fosse publicado, porque naquele tempo, irmão Josué, todo decreto do rei não podia ser voltado atrás, não podia ser revogado. O que era dito uma vez, não se revogava. Então a única possibilidade que se viu, e Esther foi muito esperta nesse sentido, e a gente vê nisso a providência de Deus, a Esther ela conseguiu fazer um novo decreto que autorizava os judeus se defenderem, né? E assim os judeus passaram a ter o direito que nós chamamos, olha aí, direito de legítima defesa. E com isso, os judeus eles mataram seus inimigos, exterminaram, né, a casa de Amã, e talvez o pedido de Esther para um segundo dia de matança ocorresse, demonstre que havia ali em Suzã um grande ódio contra os judeus que foi tramado pelo Mardoqueu. Então, ao final de tudo, né, mais de 75 mil inimigos do povo judeu foram, de fato, mortos. Todos esses inimigos do povo judeu, 75 mil aproximadamente, todos eles não tocaram nos despojos, né? O povo judeu não chegou nem a tocar direito nos despojos dos seus inimigos. Então a gente vê isso aqui como um marco muito importante para, inclusive, o início da festa de Purim, que é a celebração do momento em que o povo de Israel passa por um grande livramento. Qual o desfecho disso tudo? O povo passa agora a ter a sua liberdade, a viver a sua liberdade em Deus, graças à sua providência, né? Mas, assim, entendendo, professor Neto, que quando esses fatos aqui narrados aí sobre Esther, os judeus já tinham voltado, né, uma boa parte deles já tinham voltado para o território, né, de Israel, para a terra de Israel, e recomeçado a nação, reconstruindo também a cidade. Então eles tinham, uma parte permaneceu, sim, né, permaneceu na Pérsia, em outros lugares. Eles vão manter vínculos ainda com a cultura persa, né? E outra parte que já tinha voltado com Zorobabel, com Esdras, com Neemias, né? E estavam lá no território. Sim, o intuito dele... Importante, assim, só que você esclareça, né? Que a história de Esther, ela se passa já depois do decreto de Ciro, né? Quando Ciro havia realmente mandado o povo, dado essa ordem para que o povo voltasse à sua terra. Mas Esther ficou lá também por providência divina, né? Ficou, foi usada por Deus, foi uma rainha, foi alguém que teve influência. Inclusive isso nos mostra que mesmo que o povo estivesse focado no seu lugar de origem, Israel, ainda assim demonstra que é possível você exercer funções de cargos públicos em ambientes que não são o seu. Você pode fazer a diferença nesses ambientes, nesses lugares. Eu acho muito importante. Isso é muito importante de levar em evidência. A história de Esther, além de outras histórias bíblicas, nos mostram isso claramente, né?
que é possível você ser um Daniel, um Esté, um José, em ambientes, desde que você não abra mão dos princípios, da lei do Senhor, né? Eu gosto muito de levar isso em consideração. Nós somos seres, nós assembleanos acreditamos, nós temos corpo, alma e espírito, né? Então, e assim como o corpo, alma e espírito, assim como a Santíssima Trindade é uma coisa só e está trabalhando em unanimidade, corpo, alma e espírito também. Então, se eu não estiver bem espiritualmente, vai atingir minha alma, vai atingir o meu corpo. Como é que eu faço para estar bem fisicamente, digamos assim? Meu corpo está bem. Quero que esses homens de Deus fizeram. Eu tenho um espírito avivado, uma alma avivada. Por meio de quê? Por meio da palavra de Deus. Se o meu espírito, se a minha alma está avivada pela palavra de Deus, isso vai de encontro às minhas atitudes. E aí eu vou ter uma atitude que glorifica ao Senhor. Por que nós temos pessoas... Por que a Bíblia mostra pessoas que vacilaram, que erraram? Porque a sua alma, seu espírito não estavam bem. Se a alma e o espírito não estiver bem, o corpo não vai estar bem, a probabilidade dessa pessoa cair, errar, fazer o que é errado é muito maior, né? Então essas pessoas, elas são importantes. A gente pode dizer que através do exemplo de Mordecai de Mordecai e Esté, a linguagem silenciosa do amor do nosso pai, que o nosso pai usa muitas vezes, ele usa para se comunicar diretamente, irmão Josué, ao nosso espírito. Então, a gente percebe que Deus estava falando aqui, por mais que o nome de Deus não esteja escrito nesse livro, nenhuma vez, mas ele estava falando em espírito, ele falava para Mordecai, ele falava para Esté. Ele estava falando, ele estava ali atuando, né? Muito bem. A sinopse do segundo ponto é: os fatos registrados no livro de Esté se passam na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. O terceiro ponto, o tópico, diz propósito e mensagem, e o primeiro subponto é a providência divina. E eu quero lhe perguntar qual o principal propósito do livro de Esté, qual é a intenção, né? Principal do Essa pergunta ela é sempre feita, inclusive a gente tem muitas bíblias, né, de estudo que narram essas questões, né? Qual o propósito, a data, isso é muito importante, porque a gente entende de uma forma mais ampla, né, o livro. Mas o propósito do livro de Esté é mostrar a providência de Deus, especialmente no que diz respeito ao seu povo escolhido. E o povo escolhido é o povo de Israel, né? O livro de Esté também, né, outro propósito importante, institui a festa de Purim. Então, o primeiro propósito, mostrar que o povo de Israel é o povo escolhido por Deus. O segundo propósito é apresentar aqui a festa de Purim, né, e a obrigação, né, da observação permanente dessa festa, né? E esse livro, ele é lido durante essa festa para comemorar a grande libertação da nação judaica, né? Então os judeus ainda hoje leem este livro durante o Purim. Então o propósito principal deste livro, desse pequeno livro, é mostrar o cuidado e o amor de Deus com o seu povo. É mostrar a providência de Deus. Lembrando, meus irmãos, que a providência de Deus é uma doutrina bíblica. É uma doutrina bíblica, né? Então é muito importante a gente pensar sobre isso. Se os irmãos quiserem se aprofundar mais com relação ao entendimento acerca do que é a providência de Deus, dá uma lida no Salmo 139, que você vai ficar assustado. Porque a ideia é se assustar mesmo. Nosso Deus é um Deus chocante, né? Quando o Jacó teve aquela visão, né, dos anjos subindo e descendo, ele disse: que lugar terrível. Deus é chocante. É terrível. Né? Assim, não é terrível no sentido pejorativo, mas é algo que... assim, meu Deus, eu sou o oposto disso, eu sou completamente diferente disso. Ele diz: este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta dos céus. Quando João teve a visão de Jesus, ele cai no chão, ele se prostra. Jacó achou a porta do céu. A porta do céu. É bom quando o homem acha a porta do céu. A porta do céu, verdade. Dá uma mensagem, rapaz. O segundo subponto é uma falsa estabilidade, né? E a pergunta é: o que o livro nos fala sobre confiar em Deus? A gente vê que uma parte voltou e uma parte ficou, né? Porque eles passaram 70 anos na Babilônia, ali naquela região,
Muitos haviam prosperado, muitos haviam conquistado uma estabilidade, né? E não acharam por bem de voltar com os que deixaram tudo para trás. Não, vou voltar para a nossa terra, vou voltar para a terra que Deus nos deu, a terra da promessa, a terra dos nossos antepassados. Mais uma parte, como Mardoqueu, que poderia também ter voltado, né? Certamente ele teve o convite, a oportunidade para voltar, mas eles não vão ficar. Não sabemos as razões, os motivos, mas muitos ficaram por causa de uma estabilidade econômica, financeira, né? Haviam conquistado certamente propriedades ali, porque os judeus são muito bons na questão financeira, né? É conhecido no mundo, e isso tem incitado até o ódio contra eles, né? Porque eles prosperam muito financeiramente. E aí talvez esse seja o motivo. Aí o comentarista nos fala aqui sobre essa falsa estabilidade, sobre a confiança em Deus. Eu queria que você pudesse nos trazer. Seria aqui o ponto 2, segundo ponto aqui, né? Segundo ponto Do terceiro tópico. seria o propósito, e a mensagem. Uma falsa estabilidade. Não, estou no terceiro ponto do propósito e mensagem. Uma falsa estabilidade. Verdade, pronto. Pronto, a gente, quando a gente conclui aqui esse assunto, isso aqui está dentro, inclusive, do contexto do propósito e da mensagem do livro de Esther, não é isso? Isso. Pronto. O que é que o livro nos ensina? E a gente, quando fala disso, a gente fala de princípios que são fundamentais para a vida cristã, né? A gente pode aprender, irmão José, que em determinados momentos o povo de Deus sofre perseguições de seus inimigos. Nós estamos sujeitos a isso. No dia que você disser para mim que a vida nesse mundo é fácil, me diga aí qual o segredo. Porque eu não conheço ninguém nessa vida que tenha dito que a vida nesse mundo é fácil. Na verdade, a vida aqui, ela é difícil. Depois da queda, tudo ficou muito difícil. E a teologia cristã, ela deixa isso muito claro. Nós não prometemos coisas boas o tempo todo, né? A gente não prega essa falsa mensagem. O que nós pregamos e mostramos como realidade é que, mesmo que o povo de Deus ele venha passar por situações que tragam uma falsa, né, uma sensação de estabilidade, que a gente sabe que não está nada estável, Deus ele permite, né, que isso aconteça. Porém, irmão Josué, Deus ele preserva o seu povo durante esses períodos difíceis. Nós podemos aprender com o livro de Esther que nós devemos exaltar ao Senhor por todas as suas maravilhas. Nós devemos permanecer fiéis a Ele, esperando a provisão dEle, o cuidado dEle, confiando que Ele derrotará definitivamente todos aqueles que se levantam contra a sua obra. Então, pastor Josué, eu, inclusive, sou prova disso, da providência de Deus. Esse dia eu tenho aprendido uma coisa e tem sido uma mensagem na minha vida, prática. Se você quer ser abençoado por Deus, seja obediente. A obediência a Deus, ela abre muitas possibilidades para a gente. Quando nós obedecemos ao Senhor, irmãos, acontecem coisas inexplicáveis. Está com mais ou menos uma semana que aconteceu uma coisa que até hoje eu estou tentando entender o que foi aquilo. E a única resposta para isso, eu conversando lá em casa com minha mãe, é a providência de Deus, né? Então, mas eu vou passar por alguma situação de tempestade, de dor, de provação, uma sensação de estabilidade que não é estável, não está nada estável. Vou até me sentir ali um pouco, né, estável e tudo, mas a grande verdade é que eu vou passar sim por situações de provações, mas a intenção de Deus nisso, porque isso é providencial, a intenção de Deus nisso é mostrar que há propósito nessa provação que nós estamos passando, né? Então, é muito importante que nós entendamos que os principais princípios deste livro é isso. Deus está provendo para o seu povo, Deus está cuidando do seu povo, tá? E assim, de uma forma geral, eu trouxe aqui pelo menos um esboço. Se você quer pregar sobre esse livro, você pode separar aí pelo menos 4 pontos acerca do livro de Esther. O primeiro é a introdução do livro, né, que é o contexto e a escolha de uma nova rainha. O segundo ponto, que pode ser estudado inclusive em cursos de doutrina, cursos de domingo, né, o conflito entre Amã e o Mardoqueu, né? Lembrando que Amã foi o inimigo principal, o vilão, é o principal vilão dessa história, né? E
a ameaça ao povo judeu e a ruína de Amã. E aí, penúltimo, o terceiro ponto, a defesa e o livramento do povo judeu. E por último, o epílogo, né, que é o desfecho deste livro, pastor Josué. Muito bom. Então, a sinopse do terceiro ponto, aliás, o terceiro subponto, a gente já comentou, acho que seria redundante a gente voltar a ele, né? Que tem a questão da festa de Purim, talvez só esclarecendo essa palavra Purim, né? Vem de puro mesmo. Não é no nosso português aqui, não tem origem na palavra puro da língua portuguesa, né? Não. Explica aí o que é Purim. Só a origem. A palavra é interessante que eu tava... Interessante. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Sorteio. Purim tem a ver, né? Vem da palavra hebraica pur, que significa sorteio, né? E é muito importante a gente entender que essa expressão foi justamente utilizada para mostrar que o povo de Deus, né, eu vou brincar aqui, foi sorteado por Deus para receber, né, da providência do Senhor cuidado, livramento, né? Deus premiou o povo judeu. A sorte. A sorte, Sorte no sentido de destino também. O destino, e o povo foi premiado. Foi um prêmio também, por que não dizer, né? Livramentos de Deus são prêmios de Deus para a nossa vida. É Deus dizendo, eu conduzo o destino de vocês, né? Porque Naamã, ele lançou sorte, né? Para escolher o dia. Sim, é verdade. O dia que ele iria, né? Cumprir o decreto de extermínio do povo judeu. E aí, Deus usa exatamente essa questão das sortes, né? Amã se enganou, irmãos. O sorteio é o seguinte, né? No sorteio lá, vamos brincar aqui, né? O sorteio era... Não, o que vai morrer aqui? Qual o dia que esse pessoal vai morrer? Que a gente vai completar essa matança? E, na verdade, o resultado caiu sobre ele, né? Você vê que no começo do livro, o povo de Deus começa passando por uma situação difícil, né? E aí o livro termina mostrando que quem vai passar por esta situação difícil, de risco de vida, que vai morrer, é o próprio inimigo do povo de Deus, né? Então é justamente isso. É Deus dizendo, eu estou cuidando do destino de vocês, da sorte de vocês. Eu estou cuidando de vocês. É exatamente isso aí mesmo. Que lindo isso, irmãos. Eu confesso para vocês que eu vou sair aqui hoje desse momento com o irmão Josué muito empolgado, viu? Pensando no cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Vamos encerrando aqui o terceiro e último ponto com a sinopse que diz o seguinte: o propósito do livro é registrar a providência de Deus com seu povo. Sua mensagem é a respeito do perigo de se confiar nas falsas estabilidades. Então o povo pensou que estava tudo muito bem, de repente se levanta a grande tempestade, né, que quase provocou o fim. Se não fosse a providência divina, o povo de judeus teria sido apagado da história naquele momento, né? A nossa tendência é confiar em carros e em cavalos, né? A Escritura diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, porém nós fazemos menção do nome do Senhor. A nossa vida, ela está, irmão Josué, completamente nas mãos de Deus, né? Há uma frase que eu amo, essa frase, né? Quando eu estou pregando, eu utilizo ela dependendo da mensagem. Do Blaise Pascal. Ele foi um teólogo e foi um matemático. Ele diz o seguinte: há um vazio dentro do homem do tamanho de Deus, que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Então, pessoas que acham que eu estou saciado, está tudo estável. É uma falsa sensação, é uma sensação de que está tudo muito bem, né? E por que está tudo muito bem? Porque essas pessoas criam expectativas, segurança em coisas banais, em carros, em cavalos, em status. Nós vivemos numa época, século XXI, em que a nossa luta hoje, eu penso que a nossa luta não é mais como a luta do século XX, que eram as guerras. O mundo entrava em guerra por qualquer coisa. No século XXI, a pós-modernidade, a luta é interna. O problema está aqui dentro. Tem gente achando que está estável por dentro, vivendo sem Deus. E o livro de Esther nos mostra que nós devemos confiar, depender de Deus, porque se a gente fosse confiar nas nossas próprias forças, nossa robustez da juventude, nas coisas que nós conquistamos nesse mundo, irmãos, é pura ilusão.
que nós devemos confiar é no Senhor. Este vazio que muitos estão vivendo por aí só poderá ser preenchido, de fato, pela providência de Deus. E se esse vazio for preenchido pela providência de Deus, eu vou compreender a minha principal missão. De onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E eu posso dizer isso, a Escritura me diz isso. De onde eu vim pelo Deus que me criou. O que eu estou fazendo aqui, Deus me deu uma missão. E para onde eu vou estar com Cristo para sempre. Quem foi que me disse isso? A palavra que nós usamos aqui hoje, a palavra revelada que apresenta e que mostra a providência de Deus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, a gente fica sentindo, né, a alegria do céu quando a gente começa a estudar a palavra e comentar, né, irmão, essas coisas gloriosas, desse cuidado de Deus, desse amor do Senhor para conosco, e a gente vê isso através da história. E felizmente chegamos ao final. Estamos concluindo estudos. O irmão pode fazer as suas considerações finais, a sua despedida, infelizmente. Amém. E aí a gente estará encerrando Amém. Mais um estudo com muito êxito para a glória de Deus. Eu quero agradecer, irmão Josué, pelo convite. Uma alegria muito grande. Muito obrigado. Estamos aqui sempre aprendendo. Eu peço muito a Deus que me dê graça para isso, para poder servir a igreja de Deus. Louvo muito a Deus por isso, por esse tempo, e louvo a Deus por esse projeto, né, do Bereano Pentecostal. Que Deus possa continuar abençoando esse projeto, que ele possa crescer, possa expandir. E estamos aqui, né, sempre à disposição de servir o reino. Que Deus continue abençoando também a nossa igreja aqui no Maracanaú, né, todos os nossos irmãos. Esses dias eu estive com o pastor João Gonçalves e abracei ele ali, louvei a Deus pela vida dele, agradeci a ele, disse: pastor João, muito obrigado pela oportunidade, né, de servir no campo de Maracanaú. Então eu me sinto muito grato, irmão José, por servir a este campo, né? Mesmo eu congregando ali em Fortaleza, mas para mim é sempre uma alegria ter comunhão com as congregações do campo de Maracanaú. Para mim, assim, é um privilégio. Então, que Deus continue abençoando esse projeto que faz parte da Igreja de Maracanaú. Sim. A Igreja de Maracanaú está aqui sendo muito bem representada, né, pela vida do irmão Josué, e eu fico muito grato a Deus por isso, de ver essa iniciativa, de ver esse trabalho. Irmãos, que coisa linda. Para quem está vendo aí, tá tudo muito bonito aqui dentro, tudo muito arrumado, tudo muito organizado. É um negócio maravilhoso. Deus abençoe. Isso aqui tem que crescer, isso aqui tem que expandir. O Brasil precisa conhecer isso aqui mais ainda. Eu sei que muita gente fora do Brasil, no Brasil conhece, até fora, mas tem que aumentar mais. E eu creio que Deus vai continuar abençoando esse projeto, essa obra. Eu vou estar orando por isso, para que Deus expanda mais esse projeto. E, rapaz, que o irmão José fique mais ainda, mais chique do que ele já é, irmão. A sua vinda aqui já vai ajudar, né, nesse propósito de crescimento do canal. Certamente pessoas que gostam de ouvi-lo vão... Rapaz, eu vou ouvir lá o Bereano dessa vez, tem o meu amigo Neto, que vai estar ministrando e com certeza vai ajudar ao canal chegar mais longe. Mas, irmão Neto, a gratidão é toda minha, toda da equipe do Bereano, certo? Eu sei que o irmão é uma pessoa que tem muitas ocupações, né? Além da vida secular, é constantemente chamado para ministrar a palavra de Deus. E eu fico realmente assim, sem ter como pagar. Amém. Sei que o seu pastor lhe liberou hoje, culto de doutrina na sua igreja, né? Quinta-feira. Exato. Ele liberou. Agradeço ao pastor Márcio Soares. Pastor Márcio Soares, que o Senhor recompense, abençoe a sua vida. Indico, inclusive, de quem sabe um dia o senhor trazê-lo aqui e ouvir o seu testemunho de vida, viu? Rapaz, a gente está pedindo a Deus para que nos mostre essas pessoas com histórias, com exemplos, né, de vida. Tem um testemunho muito maravilhoso de vida, viu? Pronto. Então a gente pode pensar aqui, pastor Márcio, as portas estão abertas. Meus amados irmãos, chegamos ao final de mais um estudo, né, de nossas lições bíblicas. Estamos avançando, estamos perseverando, e é tudo pela graça e a misericórdia de Deus, tá certo? Espero que tenhamos contribuído com o seu crescimento espiritual, aos professores que também esperamos que tenhamos contribuído com o preparo da sua aula, né? E assim, no próximo domingo, estejamos todos prontos para o estudo mais uma lição, desta lição tão importante, tá certo? Dentre tantas outras que nós temos estudado. Que o Senhor vos abençoe e até a próxima vez, em nome de Jesus. Amém.